De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar da execução orçamental de fevereiro do PEC 4, que ontem foi entregue no Parlamento e que será discutido, então, amanhã pelos partidos, exatamente no Parlamento. Há conversa nesta reunião Francisco Banha e José Almassa. José Almassa, falávamos há pouco da falta de transparência ou pelo menos da não clarificação de alguns pontos dos números e de voltar atrás, ir à frente. Lembrávamos aqui, enquanto falávamos no intervalo, que o próprio governador do Banco de Portugal tinha falado da entrada do país em recessão, números que o PEC 4 vêm confirmar. Talvez um discurso mais claro tivesse também ajudado este governo. Exatamente, é isso, é aquilo que andamos a falar há muito tempo, porque toda a gente fala, mas depois na prática não funciona, não é? Portanto, que é o falar verdade, não é? Falar verdade e, portanto, só assim que se gera confiança nos mercados. Nós, por exemplo, neste momento, no âmbito dos nossos parceiros europeus, a seguir à Grécia, portanto, nós somos o único país que está em recessão. Portanto, a própria Irlanda, neste momento, já está em recuperação. Portanto, poderá estagnar ou entrará em recuperação. Uma das questões que se levanta... Curiosamente, o plano, peço desculpa de interrompê-lo, curiosamente o plano irlandês também não teve consenso no Parlamento quando chegou à altura da sua aprovação. Não teve consenso, mas o que acontece é que tomaram as medidas na altura própria, portanto, no momento próprio, e não andaram, como costuma dizer em bom português, com paninhos quentes. Não é? Andámos aqui a amenizar as coisas, a procurar que isto havia de passar. Não, portanto, isso não se trata com aspirinas e tinha que ser já um tratamento de choque, já devia ter sido feito há um ano, portanto, e não foi feito, e portanto, as consequências agora são visíveis, até na falta de credibilidade, do Governo, por falta de assumir as responsabilidades na altura própria, não é? Veja o exemplo de que estávamos a falar relativamente à recessão. Mesmo com este PEC 4, o Governo mantém a sua posição, que é sempre otimista, não é? Sempre otimista. Aponta que neste PEC 4 que o PIB vai decrescer 0,9%. O Banco de Portugal fez uma estimativa de queda de 1,3%. O FMI de 1,4% de queda. A União Europeia, portanto, 1%. E o Governo põe 0,9%. Se calhar seria mais sensato. Vamos ver aqui em termos médios. Porque é que será que... Ou então, o Governo tem outros dados, não é? Tem outros dados que a União Europeia, com o FMI não tem, não é? Trabalha com dados que não são os mesmos, não é? Portanto, para que um chegue a uma queda de 1,3% do PIB a 1,4%, e o Governo chega com 0,9%. Ora, esta revisão em baixa que o Governo fez, portanto, neste PEC, se repararmos, portanto, nos principais indicadores que foram publicados e que fazem parte desse PEC, eu vi assim um pouco ao de leve só, vemos que, por exemplo, em relação a 2011, isto é tudo negativo. Portanto, a ponto negativo, com exceção das exportações, que apresentam um crescimento de 5,6%, o resto é negativo. E um dado que, para mim, que é importantíssimo e que continua a decrescer, e, portanto, se repararmos nos últimos 3 anos, que é o investimento, a formação bruta de capital fixo. Portanto, para 2011 voltamos a ter mais 4,2% de negativo, de decréscimo. E para 2012, já para 2,7%. Vamos ver se será assim, porque se continuar nesse caminho. O mais preocupante ainda nestes dados que estão aqui publicados, portanto, que fazem parte do PEC, tem a ver com o consumo das famílias. Portanto, tem havido uma contração, portanto, uma redução enorme. Portanto, este ano apontamos para uma redução de cerca de 1,1%. Muito penalizador da procura interna, não é? E, portanto, se a procura interna, isso também tem reflexo já, até no mês de fevereiro, em relação à receita fiscal. Portanto, a receita fiscal, nós tínhamos em janeiro, um crescimento da receita fiscal. Nomeadamente o IVA que falávamos Não só o IVA, pouco, o IVA e o próprio IRC. Portanto, nós tínhamos uma variação de cerca de 15% da receita fiscal. Neste momento já está em 10%. Não é? Já está em 10%. Isto influenciado, obviamente, pelo IRC e também pelo IVA, não é? Portanto, o IVA tem reflexo, portanto, obviamente, é uma consequência da procura interna, Mas há outro dado também neste PEC também, que é bastante preocupante, e há pouco já falámos no desemprego, portanto, a falta de criação de desemprego, é que isto não se percebe estes dados. Por exemplo, o último dado publicado do desemprego em Portugal foi de 11,2% de taxa de desemprego. Ora, o PEC aponta que para este ano vai ser 11,2%. Já é? Portanto, vamos manter 11,2%? Se estamos a pensar
que vai haver uma contração e uma redução... Não estou a entender, acha que é difícil que isso aconteça? Eu acho que o desemprego ainda vai subir, portanto não vai ficar nos 11,2. 11,2 já temos, e o Governo diz que vai apontar o... Em termos mensais, não é? Sim, sim. Portanto, com 11,2. E é evidente também que há aqui um aumento. Portanto, o único dado que aparece aqui, e tem sido, ao fim e ao cabo, o que tem funcionado como uma aspirina para a nossa economia, tem sido as exportações. Portanto, as exportações aponta-se que continuam a crescer, temos tido aí um movimento. Mas isso também é deixar um bocadinho toda a fé, e bem, mas nos empresários que conseguem colocar as suas empresas lá fora e os seus produtos lá fora, não é? Pois, mas vamos lá ver, nós temos que tirar, já vimos que ter um grande número de empresas conforme estão na mão do Estado, ao estado em que chegamos, não é? Portanto, na mão do Estado ao estado em que chegamos. Portanto, nós temos que pôr a economia a funcionar na mão dos empresários. Os empresários é que têm que pôr a economia a funcionar. O Estado devia-se pôr um papel mais de regulador do que propriamente como agente económico. Francisco Banha, no seu entender, porque é que aparece neste PEC 4 aquela medida da redução de cerca de 990 dirigentes de cargos públicos? Pois, isso é uma resposta a quem fala nas reformas da administração pública, não é? E, nomeadamente, das tais fusões que devia de haver sobre uma série de organismos que, a priori, quem faça estudos ou quem tem apresentado esses estudos tem dito que não se justificam. E, portanto, isso é um pequeno sinal, é uma cedência de que as medidas vão ser também tomadas a esse nível. Mas daí à sua implementação, quanto tempo é que irá demorar? E, portanto, estávamos a falar do tema dos empresários e há pouco tempo nós falámos aqui, e a Alda até perguntou, então, este Congresso das Exportações, as famosas medidas de 27 de dezembro de apoio à internacionalização, e lembra-se que nós falámos e sempre disse, o problema é muito importante, mas quando é que se implementam? E, portanto, quando é que isso se implementa? Estamos no final do mês de março, quase, e não se ouviu falar mais nada. Mas está a acontecer? Não, eu acho que não se está a acontecer. Nem quer dizer, e com estes números e com estes indicadores, acaba por também não haver margem. O célebre fundo de capital risco para a internacionalização no valor de 250 milhões de euros, provavelmente vai ter que, mais uma vez, já foi lançado, ou já foi falado em julho do ano passado, provavelmente se calhar vai ser novamente adiado. Porquê? Porque isso tem encargos, não é? Tem que se ter dinheiro para se fazer essas coisas. E portanto, e porquê? Porque se continua a falar e por isso é que são as tais prioridades, não se pode dizer os empresários, e é preciso haver este tipo de estímulos que estão perfeitamente identificados, não só aqui, como nos outros países europeus. Só para ter uma pequena ideia, Alda, daquilo que eu estou a falar, o Reino Unido está neste momento a discutir uma mudança para mais das deduções fiscais que os business angels, que os investidores privados podem ter para aplicarem dinheiro na economia. Só para se ter uma ideia, hoje em dia os investidores que investam, por exemplo, 600 mil euros em startups podem abater ao seu IRS 20%. Agora, a medida que se fala é de 20% para 50%. Portanto, se investir 600 mil, pode abater 50% no seu IRS. E há quem fale mesmo, é o que se está a discutir neste momento, que o valor não são 600 mil, passam a ser 5 milhões de euros. Portanto, um investidor que invista 5 milhões de euros pode depois abater 50%. Neste momento aqui? 100 euros. Podemos abater 100 euros. Portanto, uma medida muito importante, não é? Em Portugal podemos abater, se nós investirmos 1 milhão de euros ou 100 mil euros numa empresa, podemos abater 100 euros no nosso IRS. Não faz sentido. Porquê que não faz sentido? Não faz sentido porque esse dinheiro é colocado por privados, não é do Estado o dinheiro, somos nós que o temos nas nossas contas bancárias e que os colocamos nas empresas. Corremos riscos. Portanto, se nós não pusermos, não acontece nada. O déficit do Estado não aumenta mais por isso. Ou seja, se nós, e os ingleses não são parvos, desculpe o termo. Porquê? Porque se os empresários põem o dinheiro, têm que ser de alguma forma premiados perante aqueles que não o metem, e ainda por cima quando o Estado não tem dinheiro, nem estas dificuldades todas de financiamento. E, portanto, são este tipo de medidas que têm que se ter coragem de tomar, porque são essas que podem ter efeitos na economia, no emprego. Não é, por exemplo, nós continuarmos a assistir a um discurso que é bipolar, na minha opinião, porque não se pode dizer, por exemplo,
O TGV não tem encargos para o Estado português, mas o Orçamento de Estado para este ano tem 76 milhões de euros orçamentados para fazer face à linha, ao lançamento do troço Caia-Poceirão. Não é possível falar, ouvir falar, Sr. Ministro, com todo o respeito que tenho pelo senhor, em falar um investimento de 12 mil milhões de euros para obras, mas depois suspende-se agora as obras, por exemplo, do parque escolar, que se tinham lançados, foram suspensas ou foram adiadas em função destas decisões. E, portanto, há aqui, na minha opinião, qualquer coisa que não funciona. Não é qualquer coisa, é a tal... Claro que quem faz os países e as empresas têm uma importância fulcral, mas as empresas não podem continuar a ser mais esmagadas. Francisco, bem, mas as decisões gerais acabam por ser tomadas por políticos eleitos. Neste momento, acredita-se, não é só a sua opinião, é de muitos portugueses e especialistas nestas matérias que se bateu no fundo. Qual é a alternativa? Além das medidas concretas, como é que se sai daqui? Olha, acima de tudo é haver um pacto de regime, se assim se pode dizer, que, na minha opinião, deve... Entre todos os partidos, Entre todos os partidos, e deve haver transparência. A situação do país é esta, doa a quem doer, é daqui que temos que partir. É aquilo que eu tenho que fazer na minha empresa. Se eu, na minha empresa, faturo menos do que aquilo que tenho de custos, eu só tenho uma hipótese para não fechar. É que os meus custos se adequam ou se ajustem a esses proveitos. Se eu não o fizer, como é que eu vou conseguir?